Você já parou para pensar quando a humanidade começou a resolver suas disputas de poder da forma mais brutal possível? Quando foi que alguém decidiu que eliminar um rival era a única maneira de garantir sua própria ascensão? Muitos pensam em imperadores romanos, reis medievais ou conspirações palacianas. Mas a verdade é que a semente do assassinato político foi plantada muito antes, em um tempo quase mítico, num cenário que parecia o mais pacífico de todos. Esta é a história de como a inveja se transformou em estratégia política, de como uma disputa familiar se tornou o primeiro ato de violência pelo poder. A história do primeiro assassinato político da humanidade. E tudo começa com apenas 2 irmãos, Caim e Abel. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das narrativas mais antigas e poderosas da nossa civilização, mas com uma perspectiva que talvez você nunca tenha considerado. A história de Caim e Abel é muito mais do que um conto sobre ciúmes fraternais. É a crônica do nascimento da luta pelo poder. Se você gosta de desvendar os mistérios do passado e entender as raízes do comportamento humano, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a jornada de hoje vai mudar a sua visão sobre o início de tudo. Vamos voltar no tempo, para um mundo jovem e silencioso. Um mundo onde a sociedade humana estava apenas começando a se formar. Nesse cenário primordial, viviam 2 irmãos, filhos de Adão e Eva. Caim, o mais velho, era um homem da terra, um agricultor que dedicava seus dias a cultivar o solo. Ele conhecia o ciclo das estações, o esforço do plantio e a paciência da colheita. Suas mãos eram calejadas, seu rosto marcado pelo sol. Caim representava o trabalho duro, a conexão direta com a terra que sustentava a vida. Seu irmão mais novo, Abel, tinha um caminho diferente. Ele era um pastor, um homem que cuidava de rebanhos. Sua vida era de movimento, guiando seus animais por pastos verdes, protegendo-os de predadores e garantindo sua multiplicação. Abel representava a vigilância, o cuidado com a vida animal, uma forma diferente de interação com a natureza. Os 2 embora diferentes em suas ocupações, compartilhavam um mundo e uma responsabilidade, a de honrar a força divina que regia suas vidas. Ambos decidiram fazer uma oferenda. Era um ato de gratidão, de reconhecimento, uma forma de se conectar com o sagrado. Caim, como agricultor, trouxe os frutos de seu trabalho, os melhores produtos de sua colheita. Abel, como pastor, ofereceu o primogênito de seu rebanho, a parte mais gorda e valiosa. E foi nesse momento, nesse ritual de devoção, que o destino de ambos foi selado. A tradição conta que a oferenda de Abel foi aceita, favorecida. O fogo divino consumiu seu sacrifício, um sinal claro de aprovação. Já a oferenda de Caim, os frutos de seu suor, foi rejeitada. O motivo exato dessa rejeição é debatido por teólogos e historiadores há séculos, mas o resultado foi imediato e devastador. Imagine o que Caim sentiu. Ele, o primogênito, o trabalhador da terra, viu seu esforço ser desprezado, enquanto seu irmão mais novo era exaltado. Uma semente escura começou a brotar em seu coração. Não era apenas tristeza ou decepção, era algo mais corrosivo. A inveja. Ele olhava para Abel e não via mais um irmão, mas um rival que havia tomado seu lugar de destaque, que havia conquistado o favor que ele tanto desejava. Seu semblante se fechou e a amargura tomou conta de sua alma. É aqui que a história deixa de ser apenas uma disputa familiar e se transforma em um drama político. Porque o que estava em jogo não era apenas o amor de um pai ou a bênção de um Deus. Estava em jogo o status, a influência, o reconhecimento. Abel, ao ter sua oferenda aceita, ganhou uma posição de prestígio. Ele se tornou simbolicamente o preferido, o mais digno aos olhos do poder superior. Para Caim, isso era insuportável. Ele não via mais a situação como um teste de fé, mas como uma competição que ele havia perdido. E em sua mente, só havia uma maneira de reverter essa derrota. Caim se aproximou de Abel com uma falsa calma. Ele não gritou, não o acusou. Pelo contrário, ele o convidou para uma caminhada. Vamos ao campo,
disse ele. Abel, sem suspeitar de nada, confiando em seu irmão, o acompanhou. O cenário era tranquilo. O sol se pondo no horizonte. Uma brisa suave soprando. Nada indicava a tragédia que estava prestes a acontecer. E então, sozinhos no campo, longe de qualquer testemunha, a inveja de Caim se transformou em ação. Ele atacou Abel. Foi um ato rápido, brutal e definitivo. Pela primeira vez na história da humanidade, um ser humano tirava a vida de outro. O sangue de Abel encharcou a terra que Caim, um dia, cultivou com tanto esforço. E o silêncio que se seguiu não foi apenas a ausência de som. Foi o silêncio pesado e assustador de um tabu quebrado para sempre. Por que chamamos isso de o primeiro assassinato político? Porque a motivação de Caim não foi um roubo, uma briga por território ou um impulso de raiva momentânea. Foi um cálculo frio para eliminar um competidor. Abel não era uma ameaça física a Caim, mas era uma ameaça ao seu status, à sua posição na hierarquia simbólica de poder. Ao matar Abel, Caim não estava apenas se livrando de um irmão invejado. Ele estava eliminando o rival que o ofuscava, o único que tinha recebido o reconhecimento que ele acreditava ser seu por direito. Pensem nisso. O que é a política? Em sua essência, senão a disputa por poder, influência e legitimidade. Caim e Abel estavam engajados na primeira disputa política da história. A aprovação divina era o capital político da época. Abel o tinha, Caim não. E Caim, em vez de tentar conquistar esse capital por seus próprios méritos ou aceitar a decisão, escolheu a via mais radical: a eliminação física de seu oponente. Ele não queria competir. Ele queria aniquilar a competição. Este ato estabeleceu um precedente sombrio que ecoaria por toda a história. Quantos reis não mataram seus irmãos para garantir o trono? Quantos líderes não eliminaram seus rivais políticos para consolidar seu poder? A lógica de Caim: se eu não posso ser o número 1, então vou eliminar quem é, tornou-se um manual de instruções para tiranos e conspiradores ao longo dos milênios. A história está repleta de Canes que, consumidos pela ambição, não hesitaram em derramar sangue para alcançar seus objetivos. Depois do crime, a história continua. A entidade divina confronta Caim, perguntando: onde está seu irmão Abel? E Caim, em uma tentativa desesperada de esconder sua culpa, responde com uma das frases mais famosas da história: não sei. Sou eu o guardião do meu irmão? Ele tenta se dissociar do ato, negar sua responsabilidade. Mas o sangue de Abel, metaforicamente, clamava da terra. O crime não podia ser escondido. A punição de Caim não foi a morte, mas algo talvez pior para a condição humana da época. O exílio. Ele foi marcado e condenado a vagar pela terra, para sempre um fugitivo, isolado de sua comunidade e atormentado pela própria consciência. Ele se tornou o primeiro exilado, o primeiro a carregar o peso de um crime que não apenas tirou uma vida, mas quebrou a confiança fundamental que une a sociedade. A história de Caim e Abel nos ensina uma lição profunda sobre a natureza humana. Ela nos mostra que a luta pelo poder não começou em palácios luxuosos ou em campos de batalha com grandes exércitos. Ela começou em um campo, entre dois irmãos. Começou no coração de um homem que não suportou ver o outro em uma posição superior. O legado de Caim é a prova de que, desde os primórdios da civilização, a ambição desmedida pode levar aos atos mais terríveis. A história dele é um alerta. Quando o desejo de poder se torna maior que a empatia, a lealdade e os laços familiares, a violência se torna uma opção. O assassinato político nasceu não como uma falha de um sistema, mas como uma falha do caráter humano. E esse padrão se repete incansavelmente. Da Roma antiga com as conspirações no Senado, à Inglaterra dos Tudors, com as execuções na Torre de Londres, até as ditaduras do século XX. A estratégia de eliminar rivais para garantir o poder é uma constante sombria na jornada da humanidade. Mas tudo isso teve um ponto de partida, um protótipo. E esse protótipo foi um crime passional e ao mesmo tempo profundamente político, cometido em um tempo em que o mundo ainda aprendia o que significava ser humano. A próxima vez que você ler sobre uma conspiração política ou uma luta brutal pelo poder, lembre-se de Caim e Abel.
Lembre-se que essa dinâmica trágica não é uma invenção moderna. É um eco distante do primeiro assassinato político da história. Um lembrete de que a batalha entre a ambição e a moralidade é tão antiga quanto a própria humanidade. E aí, o que você achou dessa análise? Você já tinha pensado na história de Caim e Abel por essa perspectiva? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. E se você gostou dessa viagem ao passado, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder mais nenhuma curiosidade histórica como esta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.